Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde semanalmente preparamos assuntos de nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 23 a 29 de outubro. Se você está com alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui e vamos juntos agora preparar essa parte tão importante. Então, a primeira conversa ela tem 3 minutos e na nossa apostila ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do kit de ensino. Então, após, nós estaremos fazendo a análise da lição 17. Então, podemos iniciar essa primeira conversa assim. Maria, ela inicia: bom dia, vizinha, tudo bem com a família? Então, a Abigail, que é a vizinha, diz assim: bom dia, tudo bem sim. O que deseja? Então, Maria, ela continua: hoje estamos conversando com as pessoas sobre o reino de Deus. Você já parou para pensar o que é o reino de Deus? Então, Abigail, ela diz: olha, o que aprendi sobre isso é que acontecerá quando Jesus vir buscar a sua igreja, que chamamos de arrebatamento. Então, Maria, ela diz: obrigado por sua resposta. Realmente, muitas pessoas já falaram exatamente isso. E confesso para você que a palavra de Deus realmente diz que comprará pessoas da terra para reinar com ele. Mas veja o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus. Imagino que você já tenha pedido várias vezes. Note só aqui o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Então faz a leitura do texto e depois diz assim: percebeu, Abigail? Pedimos a vinda desse reino durante toda a nossa vida na oração do Pai Nosso. Mas note que interessante. Pedimos que essas bênçãos do reino seja realizada aonde? Então Abigail ela responde: na terra, pois no céu já foi feito. Então Maria diz: exato, o reino de Deus é celestial, mas as suas bênçãos será para a terra. Sendo assim, o que esse reino vai fazer por nós? Posso lhe mostrar a resposta na próxima semana. Até lá, vou deixar com você essa revista que fala sobre esse assunto. Essa aqui, a Sentinela. O que é o reino de Deus? Então aqui eu finalizo essa parte e é claro que depois você pode fazer um final da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise da lição 17, que é fale de modo fácil de entender. Então, o que deve ser feito? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, como pode ser feito? Estude bem a matéria, use frases curtas e caso você cite alguma palavra difícil, você tem que explicar. Então, podemos perceber que Maria, ela foi muito bem em sua parte porque ela estava bem preparada, usou frases curtas e simples e a matéria, num todo, ela foi muito simples de entender e de aplicá-la. Então, podemos dizer que Maria ela saiu muito bem na sua designação e se você também se preparar, estudar bastante e usar as informações aqui da brochura Melhore, tenha certeza que você também fará uma excelente parte. Vamos juntos agora preparar a revisita e se você está com essa designação, fique conosco até o fim, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, a revisita, na nossa apostila, 4 minutos, diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e considere brevemente qual é a melhor forma de estudar estas lições da Bíblia
E no final iremos fazer a análise da lição número 3. Então podemos iniciar essa apresentação assim. Maria inicia. Como vai, Abigail? Tudo bem? Bom dia. Então Abigail ela responde. Bom dia, Maria. Estava ansiosa com sua visita. Que revista maravilhosa é aquela que você deixou. Ensina em detalhes e é toda baseada na palavra de Deus. Então Maria ela responde: Sabia que você ia gostar. Realmente ela aborda o assunto de uma forma simples e fácil de entender. Então, sobre o que vamos ver agora, praticamente você já saberá a resposta. A pergunta que vamos obter a resposta é: o que o reino de Deus vai fazer por nós? Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 14, versículo 19 e 20. Você pode fazer a leitura, por favor. Então Abigail faz a leitura do texto e depois Maria ela continua. Percebemos aqui um milagre feito por Cristo, onde ele com pouco alimento conseguiu alimentar uma multidão. Saber disso nos ajuda a entender o que ele fará quando estiver reinando. Já parou para pensar nisso? Então Abigail ela responde: sim, principalmente quando vemos tantas crianças morrendo por falta de alimento. Maria ela continua: verdade, é muito triste. A nossa esperança é que Jesus comece a reinar logo para que possa acabar não somente com a fome, mas com tudo que afeta a humanidade. Você já se perguntou quando o reino de Deus vai governar a terra? Então Abigail responde: imagino que seja breve, pois como o mundo está, acho que não dura muito não. Maria continua: quando eu retornar, eu irei lhe mostrar a resposta a essa pergunta, tá bom? Então Abigail diz: tá ótimo, vou ficar te aguardando. Maria diz: até lá, vou deixar uma brochura com você que nos ajuda a entender um pouco mais dos propósitos de Deus para os humanos. Essa aqui. Seja feliz para sempre. Nós usamos essa publicação para estudar junto com a palavra de Deus. Veja só a melhor forma de estudar essa brochura. Acompanhe comigo. Primeiro, nós fazemos a leitura dos parágrafos, depois fazemos a pergunta e tentamos achar a resposta. Esses textos que está escrito leia, precisamos fazer a leitura deles, pois mostra os pontos principais. No meio, temos essa parte, aprenda mais, faz um resumo total do estudo. E analisamos também as gravuras. Na prática, você verá que não tem mistério. Então aqui eu finalizo a revisita. É claro que você pode dar continuidade e finalizar de uma maneira que você achar melhor. Então agora nós iremos fazer a análise da lição número 3. Faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa, fazê-la pensar no assunto e chamar atenção para os pontos principais. Então, como podemos fazer isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude a pessoa a raciocinar e chame a atenção para os pontos principais. Então, durante a designação aqui, a gente percebeu que Maria, ela fez mais ou menos umas 3 perguntas para que a pessoa ela pudesse falar o que ela sentia, se expressasse, e sendo assim ela conseguiu usar muito bem as informações para que pudesse sanar aquelas dúvidas que a moradora tinha. Então, podemos dizer de maneira simples e fácil que Maria, ela se saiu muito bem na sua designação. E tenho certeza, é claro, que se vocês se prepararem, também sairão. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico. Se você está com essa parte, tenho certeza absoluta que vai ajudar vocês. Então, na nossa apostila, nós vamos considerar a lição 16.6 e algumas pessoas dizem. E depois vamos fazer a análise da lição 14, que é chame a atenção para os pontos principais. Então, podemos iniciar essa apresentação assim. Maria, ela inicia dizendo: muito bem, Abigail,
obrigado por sua resposta. Com certeza, aprendemos aqui que Jesus ele ensinou verdade muito importante em nossa vida, que ao colocar em prática, nós conseguimos ver as bênçãos de Deus em nossa vida. Agora, no ponto 6, nós vamos ver alguns milagres que Jesus fez. Nós conseguimos entender que Jeová, ele deu poder para Jesus fazer muitos milagres. E um desses milagres está registrado no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Então, você vai decidir se faz a leitura de alguns versículos desse capítulo, se vai ler ele todo, aí fica ao seu critério. Quanto tempo vai durar a sua apresentação e se vai valer a pena ou não ler todos os versículos, certo? Então, dando continuidade, nós vamos agora fazer a pergunta. Então, Abigail, após a leitura dos textos, a pergunta que surge é: vimos que a mulher estava muito doente. Mesmo assim, ela tinha certeza do quê? Então, Abigail, ela responde: bem, pelo que eu percebi, ela tinha certeza que ela iria ficar curada, porque ela já tinha passado por muitos médicos, já tinha gastado tudo o que ela tinha e não tinha melhorado. Então ela tinha certeza que se tocasse em Jesus, ela poderia ficar boa. Então Maria, ela fala, né? É exatamente isso. Realmente ela sentia esse desejo e tinha certeza que ficaria curada, mesmo porque ela já tinha ouvido falar de outras coisas que Cristo tinha feito. Então ela ouvindo isso, ela acreditou no que ele poderia fazer por ela. A segunda pergunta, Abigail: do que você mais gostou nesse milagre? Então, Abigail, ela comenta: bem, o que eu achei mais interessante é que ela não perdeu a sua fé. Talvez ela poderia ter ficado deprimida, triste. Pode ser que ela tenha se sentido assim. Mas quando ela ouviu falar das coisas que Jesus havia feito, ela se jogou naquele propósito. Então ela não deixou ficar completamente abatida pelo que tinha acontecido com ela. Então a determinação dela mostra para mim que eu também devo correr atrás das coisas quando eu quero que aquilo seja realizado, sabendo que Jeová com certeza vai me abençoar. Muito bem, Abigail. Achei muito interessante a sua resposta. Realmente nos ajuda muito a entender a importância de termos fé nos cuidados amorosos de Jeová e sabendo que Jeová ele tem o poder de fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Vamos fazer agora a leitura do livro de João 5:36. Você pode fazer, por favor, a leitura. Então, Abigail faz a leitura, depois Maria, ela continua. Muito bem, então com esse texto em mente, a pergunta é, Abigail: do que os milagres de Jesus deram testemunho, ou seja, eles provaram o quê? Então Abigail, ela responde: os milagres que Jesus fez provaram que o que ele fazia é porque ele foi designado pelo Pai fazer isso. Tanto que no versículo ele diz assim, ó: meu Pai me designou para realizar as obras que eu faço. E essas obras que eu faço dão testemunho que o Pai me enviou. Então ele quis mostrar que o poder que ele tinha vinha do Pai e o que ele fazia é porque o Pai havia ordenado que ele fizesse. Então Maria ele diz: muito bem, excelente. Aqui abaixo tem um quadro muito interessante. Vamos fazer a leitura? Então, faz a leitura do quadro se quiser e depois dá continuidade. Muito bem. Agora, algumas pessoas dizem: Jesus não era o Filho de Deus, era apenas uma pessoa boa. O que você acha, Abigail? Então, Abigail, ela diz: olha, eu tenho certeza que isso não é verdade. Primeiro, que ele é filho de Deus e ele não é apenas uma pessoa boa. Ele era uma pessoa boa, ele tinha poder para fazer o bem, tinha o desejo e foi enviado por seu Pai. Então, com certeza, Jesus, ele foi uma pessoa importantíssima na nossa vida e é por isso que nós temos esse prazer, esse desejo e privilégio de ter uma boa comunicação com Deus e também uma esperança maravilhosa
para o futuro. Então Maria, ela finaliza dizendo: muito bem, Abigail. Percebo que realmente você achou muito interessante essa parte. E realmente é uma parte muito gratificante, porque nos ajuda a entender o privilégio que nós temos de conhecer e aprender sobre os milagres de Jesus. Percebemos então que ele fazia milagre para provar que ele era filho de Deus, para provar o que ele fará no futuro por meio do seu reinado, para indicar que ele foi enviado e mandado por Deus para fazer essas coisas. E quando nós colocamos a nossa fé baseada nessas evidências, com certeza nós temos o objetivo de fazer a vontade de Jeová, demonstrando assim o como nós somos gratos por esse privilégio de ser servos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, tá, pelo seu comentário. E agora a gente pode dar continuidade no resumo, tá bom? Você pode fazer a leitura, por favor? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo. E é claro, se você achou alguma coisa para adaptar, pode também fazer isso. Vamos fazer agora a análise da lição 14. Chame a atenção para os pontos principais. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. É claro que aqui não é um discurso, mas a gente consegue adaptar uma parte aqui muito importante, que é a última, que diz assim, ó, deixe claro quais são os pontos principais. Então, você pode dizer quais são os pontos principais no início ou no final da sua apresentação, no qual esse foi o caso, né? Então, fale de um ponto específico ou relembre no final aquilo que foi dito. Então, percebemos que Maria, no final, ela fez um resumo bem breve daquilo que elas haviam considerado. Então, por se fazer assim, ela conseguiu aplicar muito bem o ponto da brochura Melhore, que era o ponto número 14. E se você praticar e se preparar, tenho certeza que você também fará uma boa apresentação. Então, muito obrigado a todos, irmãos, pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.